Juízes capítulo 4, versículo 9. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o tema, né? Que é o dever ou o privilégio, né? A gente pode atribuir qualquer um desses adjetivos, o privilégio de poder compartilhar os tesouros que nós recebemos do Senhor. Mas eu quero convidar os irmãos para nós seguirmos aqui nesse texto. Vamos chegar lá no tema que está no livro de Juízes, e os irmãos sabem que o livro de Juízes, ele demarca um tempo em que Deus levantava, não havia um governo oficialmente estabelecido, mas Deus levantava a cada tempo, de acordo com a necessidade do povo, Deus levantava um líder, um juiz, por isso que é chamado tempo dos juízes. E houveram vários deles que em tempo de perseguição, em tempo de guerra contra a nação de Israel, tempo de opressão, Deus levantou esses homens para que fossem usados pelo Senhor e pudesse trazer tranquilidade, pudesse trazer paz à nação de Israel. E nesse capítulo aqui, nós temos um desses momentos, desses juízes, e que a nação de Israel estava vivendo um momento de muita dificuldade, de muita opressão. O texto do capítulo 4 ainda, e o versículo de número 3, podemos ler o versículo 2 também, que diz: e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azó, e Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Orezete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então esse era o tempo que a nação de Israel estava vivenciando naquele momento, naquele período. Mas a Bíblia diz que havia um homem, e era o chefe, podemos dizer o líder, que deveria se levantar naquele momento e tirar de sobre Israel aquela opressão, aquela perseguição que estava contra Israel. Porém, parece que ele se acomodou, parece que ele ficou desapercebido realmente do que estava acontecendo, e nós podemos perceber pela Bíblia que quando um dorme, Deus sempre tem outro para acordar ele. Amém? Quando alguém dorme, Deus tem sempre alguém para acordar quem está dormindo. Oh, glória a Deus! Porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus não pode murchar, não pode ir para trás, tem que ir para frente, né? Então, a Bíblia diz que Deus levanta uma mulher profetisa, chamada Débora, que profetizava, que julgava inclusive a nação de Israel. E a palavra de Deus nos diz, vamos ler aí o versículo de número 6, versículo 6, que diz assim, repita comigo: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão.
Veja que Débora não encabeça o governo ou o exército. Ela era o instrumento de Deus. E parece, pelo que a gente lê no texto, que o Senhor já tinha falado essa palavra outras vezes. O que passa é que Baraque estava, como eu falei, meio adormecido, estava meio com medo, meio temeroso. E aí precisou que Débora se levantasse para dar um empurrão nele, vamos dizer assim, para dar um impulso naquele trabalho. Mas observa o que diz a Bíblia, no versículo 8 ainda, mesmo depois de tudo isso que eu já li. Então lhe disse Baraque, repita comigo: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Mas, ainda assim, Baraque, irmãos, nós devemos ter consideração, respeito, honra, colocar no devido lugar a quem merece. A própria Bíblia diz: honra a quem honra. Mas a nossa confiança tem que ser no nosso Deus. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Baraque parece que pôs a sua confiança totalmente em Débora. Quando diz assim: se tu fores comigo, irei. Mas quem mandou ele ir foi o Senhor. A palavra anterior está dizendo: o Senhor já não te disse? O Senhor não te falou? O Senhor não disse que vai entregar na tua mão? Se Débora vai ou Débora deixa de ir, isso não muda o que Deus já tinha dito. A confiança deveria ser em Deus. Deus mandou, mas veja que ele não somente honra, mas ele coloca a confiança em Débora. Quando ele diz assim: se tu fores comigo, irei. Opa, e o Senhor não mandou você ir? Quer dizer que você só vai se Débora for? Então vai desobedecer a voz de Deus, que Deus mandou você ir? Está errado, né? Se tu fores, irei. Se tu não fores, não irei. Quer dizer, ele colocou nela, em Débora, toda a expectativa, toda a sua confiança, a vitória, o que ia acontecer em Débora. Aí o texto diz no versículo que a gente leu: e disse ela, repita comigo, e disse ela, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas. Agora aqui, ó. Pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá Cícera. Escuta, esse é o texto que a gente leu como leitura. Eu acho que até agora os irmãos estão dizendo assim: o que é que tem a ver estudinho com o tema, né? Com o tema da mãe missionária. Escuta, irmãos. Quando não se honra a Deus, Deus também não honra quem está embaixo. Quando Baraque justifica o feito, né, do que ia acontecer em Débora, Deus permitiu que a sua palavra se cumprisse, porque uma vez que Deus fala, vai se cumprir. Se você gostar, se cumpre. Se você não gostar, se cumpre. Se você quiser, se cumpre. Se você também não quiser, vai se cumprir. Porque quando Deus quer uma coisa, ninguém pode impedir o que Deus quer, porque Deus é soberano e absoluto. Mas a honra Ele dá a quem quer. Honra Deus dá a quem quer. E aí quando Baraque disse: se tu for comigo, irei. Se tu não for, então tá bom, você está confiando nela. Deus usa agora Débora numa nova mensagem profética. Ia ficar só com aquela primeira. Vai, junta o povo, junta o exército, vai ao ribeiro, eu vou atrair Cícera e vou entregar ele na tua mão. Essa foi a profecia. Veja que quando ele atribui a Débora o segredo da vitória, não ao Senhor, aí sai uma segunda profecia. Disse: certamente irei contigo, porém, a honra desta vitória pelo caminho que leva não será tua, mas de uma, não, diga comigo, mas de uma desconhecida. Escute, segredo da obra missionária: Deus não vai deixar de cumprir a sua obra. Deus não vai deixar de fazer o trabalho da obra missionária que Ele quer fazer.
Deus não vai deixar que a sua palavra seja minguada ou esquecida. Não, fazem 2000 anos, já fizeram de tudo para acabar com o evangelho. Queimar a Bíblia, matar crente, prender pastor, tudo. O evangelho está mais forte do que nunca, está maior do que tudo. Aleluia. O império, o mundo judaico daquele tempo que perseguiu a igreja primitiva não existe mais. Nem o templo, nem sacerdote, nem sumo sacerdote, nem escriba, nem fariseu. Mas a igreja dos filhos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João continua aqui. Levanta a sua mão comigo. Estamos vivos. O Império Romano que tentou destruir a igreja, queimando o crente no Coliseu. Eu não sei como é que tem crente que ainda faz viagem turística para passear dentro do Coliseu e tirar foto de selfie. Ali tem sangue de crente, sangue de salvo, sangue de homem de Deus, sangue de apóstolo, sangue de profetas. Ali, e queridos irmãos, é a marca que Deus deixou para dizer assim: cadê o Império Romano que construiu isso? Não existe mais, mas a minha igreja está de pé. A minha igreja está de pé. Porque a promessa de Deus foi: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aqui nós temos a primeira mensagem desta manhã. Se eu não for, Deus tem desconhecidos para ir. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Se essa geração se omitir de cumprir o que Deus quer que a gente faça nesse tempo, Ele vai trocar todo mundo e vai colocar outra geração sentada nesse banco. Mas a obra de Deus vai ser feita. A obra do Senhor vai ser feita. Até aqui, queridos irmãos, os personagens desse texto de Juízes são Débora, a profetisa que todo mundo conhecia, Baraque, o líder que todo mundo conhecia, Jabim, o rei, o chefe do exército que todo mundo conhecia. E ninguém nunca ouviu falar de uma segunda mulher, que seria aquela, uma segunda mulher depois de Débora, que seria aquela que iria consumar a profecia bíblica do Senhor. Estava oculta, mas Deus tem. Diga para quem está do seu lado: Deus tem ferramentas ocultas. Deus tem nomes ocultos. Deus tem anônimos. Diz o Senhor nesta manhã aqui: eu tenho anônimos que estão prontos para fazer a minha obra, para fazer o meu trabalho, para pregar a minha mensagem, para pregar o meu evangelho, para anunciar o meu nome. Quando muitos se esquivam, perdem a chance, o Senhor levanta anônimos que vão ser usados poderosamente para fazer o seu trabalho. Aleluia. Eu acho que Baraque, quando ouviu essa segunda mensagem aqui, ele pensou: já sei, vai ser Débora. Porque quando ela não quis dizer que era ela, né? Deus, pela mão de uma mulher, vai dar. Ele não quis dizer é ela. Está confirmando que ela tem que ir comigo. Talvez ele tenha pensado isso. Não está no texto, mas eu estou fazendo a conjectura aqui para a gente pensar. Porque eu pensaria, se ele disse assim: olha, não vai ser tua honra, vai ser de uma mulher. Aí eu acho que ele pensou: qual a mulher aqui que Deus vai honrar se não for ela? Qual a mulher que vai estar no campo de batalha se não for ela? Mas escute, a mulher de que a profecia está falando não estava na batalha. Você sabe o que é Deus acordar e dizer assim: eu sei onde está, eu sei onde vive, eu sei o que tem, eu sei o que não tem, eu sei o talento que possui, eu sei as ferramentas que tem escondida, eu sei o coração, eu leio o coração daquelas pessoas. Aleluia. Esse é o tempo de Deus levantar desconhecidos. Aleluia. Às vezes a gente tem aquela impressão, não é, de que a mídia, o Instagram, muito seguidor, isso aí é nada para Deus. Zero. Deus não segue parâmetros do Instagram. Deus não acompanha parâmetros do YouTube.
Deus não acompanha a fama dos homens da terra. Muitas vezes são conhecidos da terra, mas são desconhecidos de Deus. Aleluia. Quando o Senhor diz a Elias lá na caverna, quando ele diz, Senhor, só fiquei eu, todos os teus profetas foram mortos. Ele usa essa palavra, todos os profetas foram mortos. Porque muitos estavam escondidos, outros estavam mortos realmente, mas ele imaginou de que só havia sobrado ele do ministério profético. E o Senhor disse, Elias, eu tenho 7.000. Senhor, 7.000, você é muito profeta. 7.000 profetas é muito profeta, irmão. Não dá para esconder assim. Ele disse, como eu nunca vi, Senhor, eu não sei onde é que está esse profeta que eu não vejo, não estou vendo. Ele disse, olha para aquela fazenda, o que é que tu vê? Eu estou vendo o fazendeiro Eliseu cultivando, arando a terra. Disse, profeta. E dos bons, viu? Profeta dos bons. Aleluia. Deus tem ferramentas escondidas. Levanta a tua mão comigo aí, levanta a tua mão aí comigo, levanta a tua mão para receber uma palavra. Prepare-se neste tempo, porque Deus vai te tirar do anonimato. Ele já te conhece, Ele conhece teu coração, Ele conhece a tua mente. Prepara-te para sair do anonimato. Aleluia. 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 E o que mais, pastor, que a gente tem aí? O que a gente tem nesse texto aqui, a segunda coisa que a gente precisa observar nesse texto, é que, irmãos, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer? Essa é a pergunta do crente. Como é que Deus vai fazer? Até crer que Ele vai fazer, né? Até crer que Ele vai operar. Mas como é? Vai ser por onde? Vem por onde? Vem por cima? Vem por baixo? Essa é a agonia do crente. E queridos irmãos, quando Deus quer fazer, quando é algo da vontade de Deus, né? Deus sempre falou comigo sobre missões. Com o pastor Leôncio, a gente dirigia muita irmã missionária. O pastor sempre escalava para irmãs missionárias e era pela manhã, né? E era sem parar, né? Acho que até por aqui também eu andei algumas vezes. E aí, mas eu nunca, Deus falava comigo, falou muitas e muitas vezes. Se eu for listar aqui, a hora não dá. Dizendo que eu ia fazer o trabalho missionário. E o pastor Ailton assumiu. Começou o trabalho, os irmãos já sabem o começo da história, e daqui a pouco eu me vi trabalhando junto com o pastor, caminhando para lá, para cá, e eu nunca falei nada, nunca, nem dar um sintoma assim, um sinal, de assim, eu tenho um sentimento, um negócio assim, nunca. Um dia a gente estava fazendo uma viagem, e nesse dia eu vinha dirigindo para o pastor, ele sentado assim, tinha mais uns 2 obreiros atrás, e a gente parou numa cidade, nessa viagem demorou uns 3 ou 4 dias. Eu lembro que a gente dormiu até nos hotéis ali pelo sertão, para o lado de uma pousadazinha, né? Porque o pastor já queria no outro dia ir, em outro lugar. E aí, na volta, a gente vinha dirigindo assim, o pastor começou a bater na perna assim, ele tem um jeitinho assim de ficar batendo na perna, de vez em quando. Aí ele bateu na perna assim e falou bem sério assim, disse, irmão Valdemir, sim senhor pastor, o senhor tem chamada missionária? Aí eu estou dirigindo aqui, eu digo, Jesus, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Ele perguntou de novo, Valdemir, você tem chamada missionária? Eu estou lhe perguntando. Aí eu digo, sim, pastor. Saiu, quase não saiu, sim. Aí ele fez, para onde? Eu disse, quando o senhor me mandar, depois o senhor vai para a Argentina. Venda tudo que o senhor tem. Isso não foi questão de dias, assim, não foi rápido. Mas era a Argentina mesmo que Deus tinha me dito que eu ia, que me mostrou. E mostrou o servo dele, ao pastor Ailton. Então, Deus cria situações para que as oportunidades aconteçam.
a segunda parte dessa mensagem que a gente vai ver aqui é que Baraque vai para a guerra, conforme diz a palavra de Deus, Débora também com ele, e a Bíblia diz que Deus montou uma estratégia para destruir Jabim, aquele general montado em cavalos de ferro, bem aparelhado. Ele tinha 900 carros de ferro que eram indestrutíveis, vamos dizer assim. E sabe em que Israel se montava, em que Israel estava aparelhado? Você sabe em que? A Bíblia diz que eles andavam montados em mulas. Em mulas. O capítulo 5 de Juízes é a versão do capítulo 4, só que em forma poética, né? E o texto diz: no versículo 19, vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram um ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde o lugar dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Porque quando eles marcaram um encontro em uma campina onde haveria a batalha, que era cortada por um rio, chamado Quizon, só que esse rio estava seco. Estava seco. E olha, se você tem cavalos de ferro e você tem uma campina para lutar, a guerra é sua. É diferente de você estar no meio de troncos, de madeiras, onde o carro vai ficar enganchado. Mas Deus mandou ele ir justamente para o lugar mais fácil. O exército de Cícera de um lado, o exército de Israel do outro, o rio seco no meio. E era um prato cheio para Cícera, porque Deus cria as oportunidades, Deus cria situações, Deus cria os momentos para que a sua palavra se cumpra. Aleluia. Só que quando eles começaram a correr um em direção ao outro, Israel vinha com as mulas, vocês vão ver aqui, e Cícera vinha com seus carros de ferro. Aí o texto diz que as estrelas começaram a pelejar contra Cícera. O que quer dizer isso? Que o tempo mudou no céu. Eu não sei que estrela foi que Deus mexeu, que mudou a temperatura, mudou o clima, mudou as nuvens e começou a chover desesperadamente sobre aquele monte e sobre aquela colina, de tal modo que o ribeiro começou a se encher de água. E os irmãos sabem que quando o rio está seco, ele seca ali por conta da falta de água. Quando molha ele, vira lama. Ele vira lama, não é? Porque aquela terra que está ali, ela está acostumada a levar água, e como secou, ao ponto que ela é hidratada novamente, ela vira lama. Aí o que é que o texto diz, ó, no versículo de número 22, veja aí que diz: então, repita, então, as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Engancharam dentro da lama do rio. Quando foram cruzar, a pata do cavalo enganchou dentro das águas que estavam da lama que estava molhada pelas águas, e os cavalos engancharam ali de modo que os soldados eram lançados afora, eram lançados para fora, porque ele não conseguiu avançar com a carruagem, tem que ser lançado para fora do carro. Você vem na velocidade, dá um freio que é de arrumação, voa todo mundo para frente. Aleluia, 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 aleluia. O texto diz, nos mostra, queridos irmãos, que Cícera fugiu a pé. Aleluia. O capítulo 4, versículo 17, diz assim: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Israel. Vamos dizer comigo? Cícera fugiu a pé para a tenda de Israel. As carruagens jogando todo mundo para cima, todo mundo para cima. E Cícera também foi jogado da sua carruagem. E escuta, e ele vai correndo. Eu digo que tinha todo o caminho para ele ir. Tinha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Mas Deus é o Deus que cria oportunidades.
Aonde Jael está? Jael está na sua tenda, fora da guerra, fora do exército. Ela não faz parte de exército, coisa nenhuma. Ela está na sua casa, tranquila. Mas a palavra de Deus tinha sido dita na boca de Débora naquela manhã. Pela mão de uma mulher, Deus vai ser glorificado. Não pela tua. Olha, irmão, você não vai entrar na obra de Deus porque quer, não. Você vai entrar na obra de Deus porque Deus quer. Há uma diferença. Eu não quero, não. Eu não quero. Eu sei que você não quer. Eu não vou, não. Eu sei que você não vai. Eu não tenho chamada para isso. É muito bonito dizer isso. Eu também disse muitas vezes. Eu não tenho chamada, eu não tenho negócio para ser pregador. Eu disse muitas vezes. Mas não é porque você quer. É porque Deus cria as oportunidades. Deus vai mandar Cícera na tua porta. Prepara-te para as oportunidades de Deus. Deus vai criar oportunidades para você compartilhar os tesouros. Amém? Não rejeite as oportunidades de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz na 1 Coríntios 16:9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Veja, Deus vai abrindo as portas, assim, Deus vai abrindo as portas, Deus vai abrindo as portas, abre aqui, abre acolá, e vai abrindo debaixo, e o crente vai entrando. Irmão, não abra a porta para mim não, se Deus abrir eu entro. Eu fiz um negócio com Deus de nunca olhar para trás, de nunca dar um passo para trás. Pode ser uma porta gigante que meta medo. Se foi Deus que abriu, pula dentro, irmão. Ah, porque o pastor está me chamando para um negócio que é tão difícil, é complicado, é grande, então não sei o quê. Abre a porta e entra. E Deus vai ser contigo, e Deus vai te ajudar, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te dar força para tu fazer a obra. O apóstolo Paulo diz também em Atos 26:19, pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu nunca tenho esse princípio comigo. Nunca pedi oportunidade na igreja, nunca. E também nunca rejeitei aquelas que me deram. Um dia o pastor Amarino, porque o Espírito Santo fala com a gente, irmão. Eu era bem jovem ainda, aí estou lá ajudando, já era diácono, ajudando os irmãos assim, dia de domingo, o pastor Amarino dirigiu o culto, e já tinha uns presbíteros lá, que era pregador, mas o Espírito Santo deu uma catucada assim dentro de mim, assim, disse, te prepara. Eu disse, ia, mas tudo dizia que eu não ia pregar, nem falar não, naquela noite. Mas aí, na minha mente assim, Deus foi armando um versículo, armando. Aí daqui a pouco o pastor Marino olhou assim, que ele era bem sisudo. Aí disse assim, o diácono irmão Farias vai pregar. Aí os meninos disseram, eita, se acabou. Porque se fosse reprovado, nunca mais. Mas só, irmão, que quando Deus esteja pronto, pega a tua arma aí, ó. Levanta a tua arma aí. Levanta a tua arma. Tu tem que vir para a igreja assim, ó. Olha o dedo do gatilho. Olha o dedo. Coloca o dedo no gatilho aí. Se pastor Faria não vier para a manhã missionária, pastor Paulo pode me chamar que eu prego. Aleluia. Aleluia. Deus vai criar a situação. Deus vai criar um propósito. Ele quer fazer, está na vontade dele. Não perca as oportunidades de anunciar o reino, de falar do evangelho, de falar de Jesus. Ele vai criar as situações e vai entregar na tua mão a porta aberta. Olha aí, meu filho, prega, 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 prega. Fala a minha palavra, fala do meu evangelho. Paulo diz na carta aos Romanos 9:16, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aleluia, aleluia. Deus sempre cria oportunidades.
Jael estava na sua tenda, cuidando das suas coisas. Eu não tenho nada a ver com essa briga aí, com essa guerra. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas a Bíblia diz, olha, que Deus, porém, o texto que nós estamos lendo aqui, diz assim, porém Cícera, diga comigo, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Vamos dizer de novo, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Já está vindo aí, irmãos, o rebuliço, o desmantelo, a oportunidade, o propósito, o projeto, eu não sei o que é. Eu sei que Deus diz assim, ó, o endereço é esse aqui, ó, vai por aqui que tu vai chegar onde eu quero. Para se cumprir a palavra que o Senhor tinha dito na boca de Débora. Aleluia. Então, Deus, nós temos que estar sensíveis às oportunidades que o Senhor nos concede, nos confere. Amém? Às vezes você não é daquela pessoa de chegar no pátio do colégio assim e abrir a Bíblia e dizer, eu estou aqui como profeta de Deus para pregar a palavra. Não tem esse. Mas às vezes você está sentadinho lá no seu lugar e chega um amigo teu e começa a falar em determinado assunto e você tem que pegar aquele assunto e transformar numa mensagem do Evangelho. Porque aquele rapaz chegou perto de você para perguntar aquilo, porque Deus mandou, assim como ele mandou Cícera para a tenda de Jael, Deus vai mandar vidas para a tua tenda, para a tua porta, para a tua casa, para a tua sala, para tu falar do Evangelho. Amém? E nós devemos aproveitar as oportunidades, estar sensíveis às oportunidades que Deus nos concede. Porque existem alguns comportamentos diante das oportunidades. Existem aqueles que aproveitam as oportunidades. Existem aqueles que fogem das oportunidades. E existem aqueles que rejeitam as oportunidades de Deus. Mas nós devemos ser daqueles que aproveitam as oportunidades. Amém? Estarmos sensíveis à voz de Deus. E saiba de uma coisa, todo aquele que trabalha para o reino, Deus recompensa ele. O melhor patrão que existe é Jesus, irmão. Porque ele recompensa a gente. Com o mínimo que você fizer na obra de Deus, na casa de Deus. Se você varrer essa igreja aqui uma vez na vida, você vai receber salário do céu, porque pegou na vassoura e varreu. Você acredita nisso? Basta somente arrumar o banco. Se eu arrumar aqui o banco, todo dia vai ter crente arrumando o banco agora. Já tem cai na tua conta celestial. Plim. Aleluia. Eu não sei se eu já contei aqui de um amigo meu, da época que eu trabalhava no Bom Preço. Ele me encontrou um dia desse, muito feliz, de muito tempo. Aí disse, ele é crente também, de outra igreja, mas ele é crente. E ele gosta também de evangelizar, de fazer o trabalho do Senhor. E ele disse que morava numa casa. E o dono da casa disse, olha, eu vou vender a casa. Eu estou dando prioridade a você. Se você quiser. Ele disse, mas Jesus, aí ele disse ao homem, eu quero. Aí o rapaz disse assim, eu te dou 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, se você não comprar a casa, eu vou vender para outro. Aí ele disse, Jesus, e agora? Dobrou o joelho e disse, Jesus, e agora? Aí começou orando de madrugada, ele contando a mim isso. Aí ele disse, Senhor, eu não tenho um centavo na minha conta. Eu dependo do meu salário, não dá, às vezes não dá nem para chegar no final do mês, na falta. Eu não tenho um centavo, era um centavo mesmo, zerinho na conta. Como é que eu fui dizer a esse homem que eu ia comprar essa casa, Senhor? Ele disse que estava orando e Deus deu um arrebatamento de sentido a ele. E fez ele voar enquanto ele estava orando. E ele começou a ver a igreja dele por cima, e ele começou a ver ele saindo na hora que saía para evangelismo. Ele viu entrando nas casas que ele entrava para evangelizar. E o que ele fazia, ele disse que tem um costume de dar um dia de trabalho para a igreja. Na folga dele, ele disse que eu vou dar para a igreja. Ele ia lá para pintar, para ajeitar a porta, para fazer qualquer coisa, contanto que fosse para a igreja. Naquele dia ali, era um dia, fosse um feriado, sei o que, eu vou dar para o Senhor. Aí entregava para Deus fazendo. Ele viu tudo isso ali em cima e vendo ele embaixo fazendo. Aí quando ele viu tudo isso, Deus trouxe ele de volta e disse a ele assim, aí na terra tua conta está 0, mas aqui no céu tu tens crédito. Aleluia.
E disse mais assim naquela revelação aí: levanta-te, vai na Caixa Econômica da rua tal, disse até o nome da rua que eu não estou lembrado agora, na rua tal, e procura o gerente do habitacional. Aí disse que pegou as malas dele, a bolsinha dele, foi bater nessa Caixa Econômica, ele nunca tinha entrado. Entrou lá, procurou o gerente da Caixa da habitacional aqui, aquele ali. Aí foi lá e disse: amigo, é o seguinte, eu estou precisando de um dinheiro para comprar uma casa. Senta aí. Aí mexeu lá. Aí disse que a casa era 100 mil. Aí ele disse: olha, está liberado aqui para o senhor 80 mil. Está liberado, vamos assinar os contratos. Ele disse: pô, já tem 80, falta 20. Jesus, 20. Aí ele disse que pegou a documentação da casa, foi na prefeitura, tinha uma dívida sem tamanho. E a dívida era de 20 mil. Aí ele disse que foi na prefeitura e negociou a dívida em 200 parcelas de 180 reais, parece um negócio assim. Voltou, comprou a casa, deu os 80 ao homem, disse: os 20 é a dívida, eu vou negociar com a prefeitura. Dividiu até Jesus voltar e comprou a casa. Porque, irmãos, você pode até pensar que o que você faz aqui está esquecido, mas não está. Está em memória diante de Deus. Está em memória diante do Senhor. Deus, Ele cria oportunidades para enriquecer a nossa vida espiritual. E não só para a gente fazer o trabalho, mas para nos enriquecer também na sua presença. E nós devemos estar sensíveis, porque Deus vai mandar Cícera na tua porta. Olha, irmão, Deus vai mandar Cícera bater na tua porta. Aleluia. E como é que vai? E o que é que vai acontecer? Olha o que diz o versículo 18 aí. Vamos ler. Diz: Israel, diga, Israel saiu ao encontro de Cícera. Não adianta Deus mandar Cícera para a sua porta, se você vai fechar tudo, se esconder, disse: lá está vindo aquele terrível, aquele homem terrível que mata a gente, que esfola a gente, o general, eu vou correr daqui, vou fugir daqui. Não, Jael era do tipo que não perdia as oportunidades que Deus criava para ela. Ela não perdia. Olha o que o texto diz: que Deus mandou Cícera à tenda de Jael. E o versículo diz que Jael saiu ao seu encontro. Diz: venha, meu amado. Oxe, é isso que eu estou esperando. Uma oportunidade dessa não se repete nunca mais. Tem oportunidade que é única. Concorda comigo? Que Deus cria e que não vai se repetir nunca mais. É única. Jael, em vez de ficar com medo de correr, porque todo mundo sabia quem era Cícera, ela foi ao encontro, abraçou assim a oportunidade. Vem, Cícera. Vem, Cícera, que hoje Deus vai honrar o meu nome em Israel. Aleluia. Irmão, você sabe o que é Deus dizer assim: não será tua honra, Baraque. A honra será de uma mulher. Essa mulher entrou nos anais da história, ela era desconhecida, ninguém nunca ouviu falar dessa mulher, hora nenhuma, dia nenhum. E se ela tivesse perdido essa chance aqui, ela nunca ia ser mencionada como uma heroína, ia ser mencionada como uma fraca, como alguém que fugiu, que escondeu. Mas Jael entra na história de Israel. Ela foi honrada conforme diz a profecia, Deus usando a boca de Débora. Hoje a honra dessa guerra vai ficar na mão de uma mulher. Vai ficar na mão de uma mulher desconhecida. Ninguém sabe quem é ela. Mas Deus vai usar aquela mulher de uma forma extraordinária para honrar. Aleluia. Então, irmãos, aproveita as oportunidades que Deus está dando, que Deus está te entregando, que Deus está te oferecendo. Aleluia. Não fuja. Não se esconda. Entregue a sua vida para fazer o trabalho do Senhor, a obra de Deus. E Deus vai ser contigo, Deus vai te ajudar. Nós precisamos de mentes que estejam cheias de evangelho, cheias das coisas do Senhor, cheias das coisas de Deus, cheias da vontade de fazer a obra de Deus, cheio de desejo de divulgar o nome de Jesus. Tem crente que tem lá a sua páginazinha do Instagram, lá o seu YouTube, não tem um versículo da Bíblia, não diz nem que é crente, não fala nada do evangelho. É uma oportunidade única. Coloca a tua boca ali, coloca a tua mensagem ali, coloca o teu coração ali e dá uma mensagem para o mundo e diz ao mundo quem é o teu Senhor, quem é aquele que salvou a tua alma. Oportunidades não podem ser perdidas.
Eu sempre penso nisso. Eu posto algumas coisas lá no Instagram, talvez até alguns aqui seguem lá a página. E eu fico pensando, se eu colocar essa música aqui com essa mensagem, alguém acorda de manhã, abre aquela mensagem assim, de olha, o Senhor está contigo. É tremendo. Porque é tanta baboseira, tanta coisa. Chega, o ouvido fica doente. Vamos deixar de estar de mimimi e vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho, vamos falar do céu, vamos falar das coisas do Senhor. Aleluia! Nós fomos chamados para levar o reino de Deus à frente. Isso só reflete a qualidade. Isso só reflete o sentimento que está dentro do coração desse tempo, irmão. Porque, confirma comigo, internet vive de polêmica. Repete de novo. Internet vive de polêmica. Mas nós vivemos de Cristo, nós vivemos do Espírito Santo, nós vivemos do Evangelho, nós vivemos da Palavra de Deus. Irmão, eu sou zero para responder. Zero. Você está vendo o Instagram ali? Primeiro eu não tenho tempo. Os irmãos sabem que eu tenho algumas atividades que o pastor tem nos dado. Não tenho tempo. Eu estou em 30 grupos lá de Palmares, mais 30 grupos aqui da área, mais 30 grupos do Tempo Central, mais não sei quanto, mais aí o pastor manda para Jaboatão, manda para tal, e é muita coisa. Eu tenho que estar lendo sobre Israel, lendo sobre Baraque, eu tenho que estar e pesquiso e vejo outras coisas também, mas eu estou sempre sintonizado. O que é que eu vou falar amanhã na manhã missionária? Deus me dá uma direção e fica assim, e leio aqui, leio acolá, e Deus vai dirigindo a gente. Você tem que estar assim o tempo todo. Então, pastor, por que é que Pedro não sei o quê? Não me pergunte que eu não respondo. Pastor, qual era o espinho na carne de Paulo? E eu sei, pergunta a ele, quando chegar no céu. Nós não podemos estar perdendo tempo com essas coisas. Paulo disse assim: eu queria já dar a vocês comida sólida, alimento fortificado, mas ainda não é possível. Eu tenho que estar dando leitinho, papinha, mingau. Os jovens chegam para a gente, pastor. Chega para nós assim: pastor Faria, me diga aí uns 3 livros assim que é bom para a gente ler, que eu quero pregar assim, ó, como o senhor tem conhecimento, não sei o quê, me mostra aqui uns livros. Aí eu digo, geralmente eu pergunto assim: você já leu a Bíblia quantas vezes? Sem querer me exaltar nem soberba, não, apenas como testemunho. Eu estou terminando de ler a 19ª vez. Não, mas quer ler livro. Que hora você acorda para orar, meu irmão? Mas quer pregar. Você acorda todo dia de 4 horas da manhã, todo dia, para estar pertinho do Senhor? Porque nós estamos vivendo essa cultura da internet. Aperta o botão e... Chat GPT, Google Maps, é bom demais. Me dá aí um sermão com título tal, com ponto A, B, C. Já tem site hoje compondo música, pastor. Você bota lá uma frasezinha, um poema, uma frasinha sua, um título, ele vai escrever letra, ele vai arrumar a letra, a melodia, o arranjo, e você ainda bota a opção, eu quero um soul, eu quero um blue, eu quero um pão, ele vai montar e fica, que música, ó. Veio de Deus ou veio do GPT? Cadê aqueles compositores que passavam o dia lendo, orando, jejuando, e daqui a pouco os céus se abriam assim, ó, abria. E vinha aquela melodia, aquela linda melodia, a música descendo assim, descendo pelo coração, pela alma, e aí alimentando a igreja do Senhor.
oportunidades que estão sendo deixadas de lado. Eu sempre dizia aos meus filhos, né? O Felipe também está aqui. Eu digo, olha, Deus vai cobrar mais de vocês do que de mim. Aí Lucas diz assim, mas por que, pai? Se Deus vai cobrar mais de vocês do que de mim? Porque eu não podia orar. Minha família não era crente. Não tinha liberdade para orar. Eu nunca tive uma enciclopédia para estudar. Eu não tinha dinheiro para comprar dicionário bíblico. Eu tinha uma bibliazinha velha, juntava as lições de escola dominical antiga, colava com papel e fazia minha enciclopédia, era isso, lição antiga. Pedi às irmãs na escola dominical, juntei um monte de lição antiga, botei na ordem assim, colei papelão aqui, fiz desse tamanho, fiz 3 volumes assim de lição, era a minha enciclopédia para preparar sermão. Mas meus filhos têm uma biblioteca lá em casa. Lá em casa tem um quartinho, se quiser dobrar o joelho para orar, fica lá o dia todinho. O pai é crente, a mãe é crente, todo mundo é crente. Tem violão, tem para tocar, pastor todinho tocando violão. Lucas mesmo, quando chega lá em casa, é uma zoada tremenda. O tempo todinho tocando violão. Tem liberdade. Eu, quando queria orar, tinha que entrar dentro do banheiro, fechar a porta do banheiro e ficar de joelho numa cortina de plástico para orar. Depois foi que Jesus salvou meu irmão. Depois de tempo, ele já tinha entrado no quartel, na quarentena, e eu estava orando de madrugada, Deus disse a mim que tinha tido um encontro com ele. E quando ele foi visitar ele na quarentena, ele todo pelado, magro, acabado, assim, parece que trituraram ele na quarentena. Aí ele disse, vamos lá dentro para eu te mostrar uma coisa, que minha mãe não pode entrar, minha irmã, porque só pode entrar homem. Aí a gente entrou lá para dentro assim, do jeito que eu vi, o corredor, do jeito que eu vi, ele abriu o armário, do mesmo jeito. E ele abriu assim o armário, ficou do lado de cá e queria me dizer que agora ele tinha. Eu disse, olha, eu já sei já. Tem uma pessoa aqui, ó, graduada, que eu vi as estrelas dele. Ele pregou num culto aqui, você aceitou o evangelho? Pai do Senhor, meu irmão. Uma guerra constante, guerra terrível, irmãos. Mas aqui tem liberdade para orar, tem liberdade para cantar. Mas tem crente que entra num culto como esse, sai sem dar uma glória a Jesus com a cara emburrada, levanta a tua voz para o céu, glorifica o Senhor. Isso é a oportunidade que Deus está te dando, a oportunidade de estar na casa dEle, de estar na obra dEle. Chega com alegria, chega com prazer, chega cedo, faz com força, faz com gosto, vem saltando de alegria para fazer aquilo que Deus quer que você faça na obra e na casa dEle. Jael não ficou aí cocheando em 2 pensamentos. Ela foi ao encontro da sua oportunidade. A Bíblia diz que ela saiu ao encontro. Meu Senhor, venha para cá, vem Cícera. Aleluia. Irmãos, e não podemos perder as oportunidades. Outra coisa que nós queremos falar também nisso, que nós deixamos de compartilhar os tesouros de Deus, né, as ferramentas, as coisas que Deus tem dado a nós. Primeiro, porque perdemos as oportunidades. Segundo, porque achamos. Terceiro, né, que a gente está falando terceiro, porque achamos que nossas ferramentas não são úteis. A gente está sempre olhando para a ferramenta do outro. Eu queria ser como fulano. Eu queria cantar feito Beltrano. Se eu pudesse tocar assim, se eu pudesse fazer aquilo. Está sempre olhando para os outros. Aí, Deus nunca te deu nada, não? Tu não tem nada aí? Não tem ferramenta nenhuma, tem certeza? Tem certeza que aí não tem alguma ferramenta escondida, guardada de Deus aí, que Deus te entregou? Está aí, simplesmente você abafou, enterrou o talento que Deus te deu. Porque está o tempo todo olhando para a ferramenta dos outros. É claro que é importante a gente se referenciar, não é? Tem sempre um referencial para nortear a nossa caminhada. É muito bom isso aí. Eu também tive e tenho. Mas assim,
o que Deus tem com cada pessoa é específico. O que Deus tem com cada missionário é específico. O trabalho que um vai fazer depois do outro é totalmente diferente, porque são ferramentas novas, são pensamentos novos, é uma visão nova, e Deus vai dando dentro do mesmo parâmetro, da mesma doutrina, claro, mas sempre Deus dá algo específico a cada um. E nós não podemos ficar angustiado, triste, ou o pior de tudo, né? O pior de tudo, invejando, que a inveja não é de Deus, né? Aí entra a inveja, ciúme, aí começa, pronto, aí o diabo está operando já. Não, irmãos, o que Deus deu a ele é dele, e o que Deus deu a mim, deu a mim. Amém? Então, cada um tem uma ferramenta. Você veja que Jael não tinha espada, Jael não tinha escudo. Vamos dizer comigo? Jael não tinha espada, Jael não tinha escudo, Jael não tinha cavalos, não tinha carro de ferro, mas ela tinha um pote de leite, ela tinha um colchão, ela tinha um travesseiro, ela tinha uma estaca da tenda. Deixa comigo. Não precisa espada aqui não, não precisa espingarda aqui não. Eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Aleluia. Eu vou usar as ferramentas que eu tenho para cumprir o propósito que Deus entregou a mim. Amém? Rapaz, você não prega bem. Eu já sei disso faz tempo, meu irmão. E eu não estou querendo pregar bem, não. Estou só querendo cumprir o ID de Jesus. Pronto. Você não fica triste por isso. Mas, irmão, o senhor fala muito ruim. Isso eu já sei faz tempo. Irmão, o senhor está só dizendo que eu já sei. E eu não sei nem porque Jesus me chamou assim para falar ruim. Mas eu estou usando o que eu tenho. É melhor do que não usar. E geralmente quem faz crítica construtiva, geralmente é aquele que nunca construiu nada. Olha, vem cá que eu quero te dar uns conselhos. Olha, você precisa cantar. Quando você for cantar, tem que prestar atenção no dó, no ré, na sinfonia, na melodia, no CPPP. Aí você diz assim, canta aí para mim. Olha, irmão, o melhor pai que existe é aquele que não tem filho. Que ele vai dizer, se esse menino fosse, se esse menino, tu tem filho? Não. O melhor pastor que existe é aquele que nunca foi pastor. Se eu fosse, se fosse, mas não é. Não venha falar da minha ferramenta, usa a tua. Usa o que Deus, descobre aí o que é que Deus te deu. Descobre as ferramentas que Deus te deu. Porque Deus não privilegia ninguém. Deus não dá mais a um do que dá a outro. Ele sai distribuindo ferramenta para todo mundo. Agora às vezes a gente encosta, a gente enterra, a gente não quer usar, a gente bota defeito, a gente quer a do outro, quer que seja melhor do que a dele, e aí não funciona. Aleluia. Mas olha o que o texto diz, versículo 19, diz assim: então ele disse, vamos dizer comigo, então ele lhe disse, dá-me, peço, de beber um pouco d'água. Veja aí o uso das ferramentas espirituais, né? Porque se você ler a continuação aí, você vai ver que ela não deu água. Olha, vê, continua lendo aí, versículo 19. Então ela abriu um odre de leite. Jael tinha o instinto de improviso. Ele queria água, só me dá água aí. Ela falou, rapaz, não tem água, e agora? Não tem água, mas tem leite. Vai leite, peraí, vou pegar um leitinho aqui já friozinho.
ela tinha um instinto de improviso. Eu me lembro de um moço que a gente saía para evangelizar, ele era meio novo convertido. E nessa época eu dirigia um grupo, e a gente foi para a colônia dos pescadores para pescar, para evangelizar. A colônia dos pescadores, a gente foi evangelizar. E eu dividi o grupo, eu disse assim, ó, vocês vão para esse lado, e vocês, as irmãs aqui, dividi mais ou menos assim, 2 irmãos com 2 irmãs, para ficar o grupo misto, né? E ele foi num grupo, e eu fui para cá, e eu ficava como supervisionando os grupos, né? Daqui eu estava vendo um, estava vendo o outro, chegava perto de um. Eu estava aqui evangelizando, olhei para lá e vi o irmão, ele era um jovem assim forte, meio alvo. E eu vi quando o pescador estava com a mão assim para cima, na frente da casa assim, esbravejando assim. Eu digo, ih, o negócio deu ruim ali. Aí eu digo, irmão, fica aqui que eu já volto. Aí fui para lá para o grupo. Quando eu estou chegando lá, aí está o pescador dizendo assim, eu já disse, eu já avisei nessa igreja de vocês, que pule a minha casa, vá nessa aqui, vá naquela, eu não quero saber de evangelho, não quero saber de crente, mas vocês só acertam a minha porta, dá um aviso lá, esse teu pastor. Aí o jovenzinho disse assim, levantou a voz também, aí disse assim, ô moço, e se eu provar o senhor por A mais B, que a gente está certo, e que a gente tem que vir na sua porta mesmo. Aí disse assim, se você me provar, eu sento nessa cadeira de balanço e vou ouvir você atar tudinha. Aí ele diz assim, vá buscar uma garrafa d'água. Aí eu digo, eita. Vá buscar uma garrafa d'água e um copo. Aí ele disse, eu vou mesmo. Aí foi lá, pegou a garrafa d'água e pegou um copo, entregou na mão do rapaz. Aí ele disse, preste atenção. E daqui, quando eu vi isso, eu percebi que Deus estava usando ele naquele jeito lá, né? Aí o rapaz pegou assim a garrafa d'água, começou a botar água no copo. Ele, presta atenção, olhe. Aí o homem estava assim, vermelho, sem camisa, estava assim. Aí ele foi enchendo. Quando o copo chegou aqui, ele disse, pronto, o senhor viu? Aí o homem disse, viu o quê? Ele disse, você não viu não? Quando a água entrou, o oxigênio saiu. Porque a água, claro que a água também tem oxigênio, líquido, né? Mas a água foi entrando e o oxigênio saiu. Ficou completinho aqui, ó. O senhor está vendo? O homem já estava com o olho assim, vidrado. Até eu também estava pertinho assim. Você entendeu que era aquilo ali. Aí ele disse assim, o senhor está vendo, seu fulano? Esse copo aqui é o senhor. O ar é o pecado que está em todo homem, em toda a natureza humana, por todo lado. Essa garrafa aqui é os crentes da Assembleia de Deus. E essa água é a palavra de Deus. Toda vez que um crente vem aqui, fala o evangelho para o senhor, é um pouquinho de água que entrou dentro do senhor. Mesmo sem o senhor querer, a gente está botando água dentro do senhor. Aí o homem disse assim, ó, eu vou me sentar aqui, enche logo o meu copo todo, que eu não quero ficar com pecado não. Enche logo. Deus, ele dá sabedoria, queridos irmãos. As ferramentas de Israel, ela tinha o poder do improviso. Paulo passa no aerópago e tinha Deus para tudo que era lado, altar para tudo que é coisa. Aí no meio daqueles altares ele viu um, ao Deus desconhecido. Ele disse, é esse aqui. Queridos gregos, sábios, filósofos, eu passei aqui nos vossos cultos, vi que vocês são religiosos, são supersticiosos, e encontrei no meio dos vossos altares um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Eu quero dizer para vocês que esse Deus desconhecido, que vocês servem mas não conhecem, que vocês vão lá mas não sabem quem é, eu conheço ele. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar, ele é o Senhor de tudo. Paulo pegou aquilo e transformou numa mensagem. Não tem água, mas tem leite. Usa a ferramenta que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Usa as ferramentas que o Senhor te entregou. Amém? Sempre tem algo de Deus aí. Sempre tem algo. Sempre tem uma ferramenta de Deus na sua vida. Sempre tem. Aleluia. Glória a Jesus. Jael usou o que tinha na sua mão, as ferramentas que estavam ao seu alcance, que estavam ao seu dispor. Ela só não podia perder a oportunidade. A oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Eu me lembro, eu trabalhando
Bom Preço, não podia pregar, não podia evangelizar. Mas aí eu fui no Sociedade Bíblica, comprei um monte de Novo Testamento de João. Era um livrinho fininho assim, um livrinho fininho, botei dentro dos bolsos assim da bata. E aí eu dizia, gosta de ler? Aí disse, gosto, irmão. Aí disse, toma isso aqui, mas lê agora não, depois você lê. E deixei uma página marcada com um papelzinho, marquei, eu mesmo marquei os versículos, botei um marcador dentro assim do... Aí entreguei, assim, lê, depois você lê, se ler agora o patrão vai te pegar. Aí passava por, gosta de ler? Aí disse, gosto. Se eu te der um livrinho, tu lê? Leio. Aí quando vi um livrinho bonitinho, né, de graça, todo mundo quer. Aí eu disse, bota no bolso, aí saí botando no bolso. Mas Jesus, foi o que eu fiz. Entreguei um bocado de livrinho, não posso pregar. Aí quando cheguei no intervalo do almoço, estava todo mundo sentado numa parte que tinha assim, aí um puxou o livrinho e disse assim, ó, o irmão me deu. Ele deu a mim também. Aí puxou. Aí disse, ele deu a mim também. E saiu puxando. E estava marcado assim, se tem um negócio marcado aqui, o meu também está. Eu fui chegando na hora. Eu disse, sabe todo mundo do Evangelho de João aí que eu vou explicar o que está escrito. Deus cria as oportunidades. Deus cria as oportunidades, usa as ferramentas que tu tem, usa as ferramentas que Deus te deu, usa as ferramentas que o Senhor te entregou e vai fazendo a obra, vai fazendo o trabalho e Deus vai te ajudar. Lá em Alejandro com um trabalho que deu muito certo, né? Deus abençoou muito. O período que nós estávamos ali, muita gente entregou-se para Jesus, ainda hoje tem gente lá, famílias, que eu cheguei na igreja assim, de domingo, assim, irmãos, quem quer um culto em casa com o pastor? Aí, pastor, vem aqui que eu vou fazer uma agenda. Aí disse, olha, o culto é assim, ó, você vai ter, eu só vou se você convidar os seus vizinhos. Não, eu convido. Prepara lá uma cajetita, uma meia luna, viu? Um lanchezinho, para depois a gente... Aí preparei, marquei logo 2 casas só. Aí disse, aí eu vou levar um materialzinho. Aí ela convidou a casa da irmã Anderson, o primeiro culto. Aí convidou um monte de gente, cheguei lá, estava cheio. Aí levei os meninos da mocidade lá com o violão, vamos cantar uns hinos. Olha, Deus abençoe vocês terem vindo. Aí a gente tem que adaptar um pouquinho, porque ele não entende o que é a igreja, né? Se eu vou dizer, vamos cantar 3 hinos da harpa, e não sei o quê, ele não ia entender. Ele disse, vamos cantar um hino aqui do nosso cenário, cantei um hino, e vamos cantar uns corinhos, fica em pé. Aí começou cantando corinho, eles gostaram, né? Um negócio mais animado, né? Aí cantamos corinho, depois peguei a lição, dei uma palavra. Ele disse, quem de vocês tem necessidade de oração? Me dê aqui que eu vou anotar aqui. Anotou, botei dentro de uma caixinha. Vamos fazer uma oração. Ele disse, agora tem o cafezinho, a bolachinha, e foi todo mundo para casa. No outro dia a irmã disse, pastor, eles estão tudo lá em casa, vai ter de novo, quando é que vai ter de novo? Essa irmã já ia marcar lá só para o mês que vem. Eu disse, não, semana que vem de novo. Aí marquei na semana seguinte de novo. E começou, o negócio foi crescendo. Eu cheguei a ter mais de 20 grupos funcionando. Dividi com os obreiros, com as irmãs da igreja. E os grupos funcionando nas casas. E eu me lembro de uma irmã que ia direto, ela ia. Ainda hoje ela está lá em Alejandro Có. E um dia eu olhei para ela assim, eu digo, irmã, eu queria falar com a senhora. Nessa altura já estava crente ela. Já tinha aceitado o evangelho. Comecei a fazer os convites, aí já estava crente. Eu disse assim, eu estava aqui olhando para a senhora, vi um sentimento assim sobre o seu esposo. Eu não queria perguntar logo, porque eu não sei como é que está a sua situação conjugal, né? Às vezes a pessoa está separada, não sei o quê, a gente tem que ter muito cuidado para ir chegando aos poucos. Mas como ela já estava caminhando, eu queria saber um pouco da sua história. O seu esposo, porque eu estou aqui sentindo algo assim, pastor, ore por ele, porque ele inclusive, olha, já foi crente na meninice dele, mas ele está muito longe. Aí eu disse, como é o nome dele, irmã? Aí ela disse assim, Gustavo Casco. Aí eu peguei o Novo Testamento, virei uma página branca assim que tinha. O que Deus botou no meu coração, eu escrevi. Nunca vi ele, não sabia quem era. Gustavo, estava aqui no culto e eu senti algo a teu respeito. Não te conheço, não sei quem tu és, nunca te vi, mas escuta, escrevi umas 2 ou 3 páginas no Novo Testamento. Eu disse, irmão, entrega ele. Aí fui embora. Quando foi no domingo, eu tinha ido para Brandsen. Quando eu cheguei, a minha esposa disse assim, a irmã estava aí, o esposo dela estava aí querendo falar contigo. E foi.
Foi a irmã fulana? Foi. Sim, foi o esposo dela. Quer falar com o senhor, quer falar contigo. Eu disse, mas eu não estava, né? Eu disse, quarta-feira eu vou lá para o culto, vou ligar para a irmã antes, diga aquela família que vai, que eu vou estar lá quarta-feira. Aí, quando ele chegou, eu chamei ela assim para o canto com ele, a primeira coisa que ele me perguntou foi assim, o senhor me conhece da onde? Eu digo, não te conheço. Não pode. O que o senhor escreveu aqui é de alguém que me conhece. Eu digo, olha, Casca, eu não te conheço, mas o Espírito Santo que está em mim, ele te conhece. Ele tem um plano na tua vida. Oh, glória a Jesus. Ele chorou, aceitou o evangelho, está lá na igreja servindo ao Senhor. Um dia desse foi o casamento da filha dele, não foi lá em Alegrando-Có. Então lá servindo a Deus. São coisas assim que Deus faz no improviso, que Deus faz sem a gente perceber, que Deus usa a ferramenta que a gente tem na hora. Esteja disponível, diga, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para aquilo que tu tens para mim, faz a tua vontade na minha vida. Aleluia. Jael estava disposta a ser usada pelo Senhor. Ela tinha, irmãos, um domínio extraordinário, porque uma pessoa numa situação daquela que ela estava, irmãos, um homem daquele perigosíssimo, chefe de um exército que destruía tudo, mas veja como ela se controlou, ela teve calma, ela teve paciência, ela teve autocontrole. Muitos crentes perdem a oportunidade porque o diabo sabe onde é a fraqueza dele, começa logo catucando ele, fazendo gracinha com ele, ele estoura logo, aí o povo diz, isso não é crente não. Sabia disso? Agora, porque não está orando, não está buscando a Deus, aí é fácil tirar ele do sério. Mas quando o crente tem o sentimento que Jael tinha, ela tinha um domínio próprio, um autocontrole. Um autocontrole de Deus estava sobre a vida dela. Ela recepcionou um homem perigoso daquele com a maior tranquilidade, com a maior calma. Deus estava no controle. Diga para quem está do seu lado aí, Deus está contigo, querido irmão, querida irmã. O Senhor está contigo, o Espírito Santo está contigo. Ninguém pode mexer com você, ninguém pode te destruir, ninguém pode te vencer, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, está sobre a nossa vida. Agora, claro que a gente tem que viver uma vida ímpar com o Senhor, uma vida digna com o Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor. Se lá no colégio alguém se demoniar, quem vai expulsar o demônio é você. E como é que eu faço, pastor? Você vai em nome de Jesus e expulsa. É porque eu sou fraco, é porque eu não sei o que, eu também sou. Mas hoje, se demônio pegar lá, os crentes primeiro a se esconder na sala. Jael tinha um domínio próprio, um controle. Ela estava sob o domínio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Estava sob o domínio do Senhor. Aleluia. Ela tinha também, irmãos, uma técnica de abordagem. Porque é outra coisa também que eu preciso dizer aqui aos irmãos. Às vezes tem muita gente que fecha as portas que Deus abriu. Por quê? A gente precisa ter jeito para falar as verdades de Deus. Uma verdade dita de modo grosseiro, ela fecha a porta. Amém? As irmãs têm esse jeitinho aí, né? Aí, meu amor, não é assim? Meu amor, meu bem, segura na mão. Não, tem gente que é grosso, feito lixa de lixar ferro. Se você não for crente, você vai para o inferno. Isso aí ele já sabe. Diz uma coisa nova. Diz que tem um jeito dele não ir para o inferno, é melhor. Agora, o incrédulo, a pessoa que vive no mundo, ele está perdido. Você tem que ter a noção de que ele está dominado, ele está fora de senso. O Paulo diz que ele tem os olhos vendados para não ver a verdade do Evangelho. Então você tem que ir com um jeitinho, para tirar. Você já viu um animal quando está com uma coleira e ele está fugindo do dono? Você quer tirar a coleira dele, ele te morde.
E você está querendo fazer um bem a ele, tirar a coleira. Ele vai te morder, porque ele não te conhece. Você tem que primeiro ganhar confiança. Você tem que primeiro chegar perto. Você tem que primeiro tentar mostrar para ele que você não é uma ameaça. Você está querendo abençoar ele, está querendo ajudar ele. Aí isso demora, leva tempo. Não vamos viver de amizade fina também, que isso aí é um erro, não é? Amizade fina, vai para todo lado, todo lado, todo lado. Não, estou querendo ganhar ela para Jesus. Tá, não, é ela que está te ganhando para o outro lado. Porque você, de tanto andar com ela, está falando como ela, vestindo como ela, agindo como ela. E o propósito do evangelho não é esse, é o contrário. Se convertam eles a nós e não nós a eles. Mas para isso, você tem que ter jeito, não é? Jael tinha uma gentileza. Deite aqui, meu senhor. Tem uma cama aqui, bem arrumada. Ah, meu, tá bom, obrigado. E foi vencendo ele pela gentileza, pelo cuidado, pelo carinho, não é? Uma das frases que a gente logo aprende quando começa a evangelizar, pelo menos na minha parte, era dizer: Jesus te ama. Jesus tem um plano contigo. Não está mentindo, não. É verdade. Deus tem um plano com todos os homens. Agora depende que eles assinem o contrato. Então, você chegar para alguém e dizer assim: olha, Deus tem um plano contigo. Tem um plano na tua vida. E irmão, tem. Ele te ama, ele vai e começa a pregar o evangelho. Mas tem que saber como chegar, né? Tem gente que vai evangelizar, bate na porta da pessoa, a pessoa sai para evangelizar. Ah, tem uma aguinha aí para a gente beber, aí, tem pipoca, tem aí. Vai pedir pipoca e água. A gente não foi ali para pedir pipoca, nem beber água, nem ficar rindo, nem ficar mangando, nem conversando. Um está pregando, o outro está orando. Senhor, abre a porta, quebra esse coração. Senhor, aí a obra de Deus é feita. Evangelismo não é um passeio na praça para se divertir no meio das árvores. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Os demônios estão ali atuando para impedir que o evangelho chegue naqueles corações. Jael sabia do perigo, sabia do desafio, mas ela tinha um autocontrole, um domínio espiritual do Senhor na sua vida, de tal maneira que ela conduziu a situação. Ela conduziu a situação. Eu me lembro de um dia, para a gente já indo para o final, de um evangelismo que a gente foi fazer do lado de uma igreja católica lá da Brasília. E esse pessoal vivia lá no beatismo, né? Bem, né? E a irmã começou pregando assim: olha, irmã, Jesus é a solução. Aí ela dizia assim: é mesmo, é verdade, minha filha. A irmã dizia: olha, Jesus é quem tem o poder para libertar. Aí ela dizia assim: é verdade, eu sei disso, eu sei disso. E daqui a pouco, quando menos esperou, aquela mulher estava pregando para a gente. Ela disse: olha, eu tenho sido muito abençoada, eu tenho sido muito alcançada, minha mãe tem me abençoado muito. E eu me lembro que eu entrei na igreja, e quando eu entrei, eu tive uma visão de Deus. As irmãs que estavam lá ficou tudo murchinho assim. Disse: eu nunca tive visão de Deus. E essa mulher tem uma visão de Deus. Aí ficou tudo murchinho assim. Só que tinha uma irmã no meio, Jael. Tinha uma Jael de Deus ali. Aí ela disse assim: qual foi a visão que a senhora teve? Eu tive uma visão que quando o sacerdote, né, o padre, levantou assim a hóstia, eu vi um menininho, bebezinho, Jesus, todo ensanguentado. Aí a irmã disse assim: pois é, minha irmã, foi Deus que lhe mostrou isso. Aí eu digo: eita, convenceu a irmã. Foi Deus que te mostrou isso, porque Deus, o Senhor, te mostrou o que todo dia aquele sacerdote faz com o filho dele: sacrifica, ensanguenta, machuca a inocência do filho de Deus. Mas eu vim aqui para te trazer um Jesus que não é mais aquele menino que está sendo ensanguentado, é um Jesus que ressuscitou o terceiro dia, está vivo e vive para sempre. Aleluia! Compartilha os tesouros de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da direção de Deus, cheio da vontade de Deus, cheio de convicção. Você não pode ter dúvida da sua salvação. Crente hoje que precisa, como eu falei, buscar mais da palavra, buscar mais do ensino, buscar mais do conteúdo, e está comendo coisas que não são da palavra, que não são de Deus, que são distorcidas. Está assim a internet, ó.
está assim de mensagem distorcida, maligna, heresias a troco de banana, está sendo despejada assim, o povo comendo, se alimentando daquilo. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito. Nós só podemos entregar pérolas se nós somos depósitos de pérolas, se nós somos o caixão do tesouro de Deus. A Bíblia diz que Deus tem esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Nós somos os vasos de barro e somos os guardiões dos tesouros de Deus, das ferramentas espirituais do Senhor. Tem tesouro aí porque Deus não mente. Tem ferramentas de Deus? Tem. Tem tesouro? Tem. E no final, queridos irmãos, o propósito de Deus é ser glorificado, ser exaltado. Viu que eu falei no começo? Que Baraque depositou em Débora a confiança da vitória. E essa foi a razão. Deus não deixou de cumprir, mas ele só dá honra a quem ele quer. Ele tirou a honra de Baraque e jogou sobre Jael, pelas virtudes que ela tinha, pelas virtudes que ela possuía. Por que isso? Porque no final, Deus, ele quer ser glorificado. Ele não é glorificado no soberbo, no exaltado, no grande, no que diz que pode. Ele é exaltado nos humildes, nos quebrantados, nos sinceros, nos que estão debaixo da sua autorização, da sua autoridade, que pregam confiados na sua atuação de Deus. Disseram a Paulo: Paulo, olha, não vai, vão te pegar, vão te matar, vão te machucar. Ele disse: vocês estão machucando o meu coração. Eu estou preparado, porque o Espírito Santo me diz todos os dias o que eu vou sofrer, o que eu vou padecer. Mas eu não estou pronto somente para padecer, eu estou pronto para morrer pelo Evangelho. Eu estou pronto para morrer pelo Evangelho. Paulo não estava inquieto com as dores, ele estava querendo glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, contanto que Cristo fosse glorificado. Ele usa várias vezes essa expressão: contanto que Cristo seja formado em vós. Você já imaginou olhar para dentro da igreja e ver aquela moça, aquele jovem que você evangelizou, que você pregou, que você trouxe para a igreja? Que prêmio, que maravilha, que coisa maravilhosa! Não deve ser isso? Aleluia! E isso não é para a nossa glória, é para a glória do nome de Jesus. No final das contas, Deus quer ser glorificado. Aleluia! Repartir tesouros é glorificar o nome do Senhor. Repartir o Evangelho é glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque no final, um dia, Satanás vai ficar irado contigo. Se você pregar para alguém e alguém aceitar o Evangelho, você vai se tornar um dos principais inimigos de Satanás. Porque ele sabe que você esvaziou um pouquinho do território dele. Você esvaziou um pouquinho. E às vezes aquela pessoa vai ganhar outro, ganha outro, ganha outro. O irmão que me evangelizou, ainda hoje ele mora lá na Brasília, um jovem, e ele me evangelizou, ele e outro irmão, mas ele também começou me evangelizando, levando para a escola dominical. E assim, aí um irmão chamou ele, eu fiquei sabendo por outro. Já depois de muito tempo, eu já obreiro assim, aí o irmão disse assim: ô irmão Edmilson, o senhor não ganhou mais ninguém para Jesus? Ele disse: mas também o peixe que eu peguei é uma baleia que eu peguei. Ele está falando de mim, que eu sirvo na igreja. Ele disse: eu não peguei mais peixinho nenhum, mas também peguei uma baleia. Olha o pastor Farias ali pregando. Eu ganhei ele para Jesus. Então, se você ganhar uma só pessoa, mas essa pessoa começar a produzir fruto para o reino de Deus, você também vai ser alcançado, vai ser abençoado. Amém? Você também vai ser tocado pelas bênçãos celestiais. Com a permissão do pastor, podia ficar em pé um pouquinho? Pode ficar em pé? Rapidamente, rapidamente. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. E recebe nesta noite, ou nesta manhã, né, uma convocação de Deus para algo maravilhoso. Anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos no tempo do fim. Nós já estamos no tempo do fim. Nós somos a geração que está contemplando os sinais que precedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está tudo se cumprindo literalmente, ao fio da letra. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, nos jornais, na TV, em todo canto está se cumprindo. Sinais no céu, sinal na terra, sinal por toda parte. Aleluia.
E nesses últimos dias, irmãos, eu não tenho dúvida que o Senhor vai investir poderosamente na evangelização. Um despertar, um avivamento que nós pensamos que vai acontecer, não é avivamento de falar muitas línguas. Nós já falamos línguas, nós já profetizamos, nós já temos visões, revelações de Deus, já está entre nós. Nós estamos vendo o crescimento do reino de Deus nesse tempo. Mas o despertar de Deus, o avivamento nesse tempo, vai ser um despertamento para a evangelização, para o evangelismo. Aleluia. Vai cair um fogo tão grande no coração do crente que ele não consegue mais dormir sem falar de Jesus para alguém na sua casa, na sua rua, no seu bairro, onde ele vive, na escola. Ele vai ter que falar do evangelho de Jesus. Ele vai ter que anunciar o evangelho. Esse é avivamento pentecostal, o verdadeiro evangelismo. Diz que quando na rua Azusa o poder de Deus caía, os incrédulos que passavam na calçada sentiam vontade de ser crente. Se ajoelhava na calçada chorando sem saber porquê. Aí o irmão ia perto e dizia: o que é que você tem? Eu quero ser crente. E você sabe o que é ser crente? Não, mas eu quero ser. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo, ele promove conversão, ele promove transformação, ele promove evangelismo, ele promove vidas cheias de glória e de gozo de Deus para dividir aquilo que recebeu do Senhor, recebeu os tesouros de Deus. Para quê? Orar, receber muita língua, falar muita língua e depois ir dormir. Um dos motivos do batismo com o Espírito Santo foi: e vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. 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 Testemunha. Coloca a mão em cima do teu amigo aí. Coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão em cima da tua amiga aí. Coloca a mão em cima dele aí. Deus, diga assim: o Senhor vai mandar sobre ti o avivamento da evangelização. Ganha almas, ganha almas, ganha almas, ganha almas, ganha almas. Seja ganhador de almas, seja ganhador de almas, seja um ganhador de alma. Levanta a tua mão aí, se você está embutido aqui nessa palavra. Levanta a tua mão aí. O Espírito Santo vai te dar talentos, vai te dar dons, vai despertar o fogo que está na tua vida para ganhar alma, para ganhar alma, para ganhar alma. Aqui não é batismo com o Espírito Santo, não é derramamento para você ficar rodopiando, pulando, gritando, descontrolado, não. Quando o Espírito Santo enche, a gente quer pregar o evangelho, quer pregar a palavra, quer anunciar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Senhor. Recebe desse Espírito, recebe dessa graça, recebe dessa glória, recebe desse chamado do Senhor. Quem sabe aqui não vai ser um missionário para a Argentina, missionário para pregar a palavra de Deus. O Senhor vai colocar fogo na tua mão, fogo nos teus pés, fogo na tua boca, fogo na tua mente, fogo no teu coração, e vai fazer você distribuir isso com aqueles que estão perdidos. O propósito do evangelho é glorificar o nome do Senhor, libertando vidas. O uso inadequado de dons, irmãos. Uma igreja que faz fila, vem ser curado. Se Deus me der um dom de cura ilimitado, eu vou para o hospital do câncer, eu vou passar nas camas, levanta. Eu não vou ficar fazendo espetáculo, porque no final das contas é para que o Senhor seja glorificado. As mãos dos que estão aqui nesta manhã, levanta a mão, vai cair fogo do céu para queimar a tua mão, para encher o teu coração de virtude, para anunciar o evangelho dos últimos dias, o evangelho do fim, o evangelho final, a mensagem final, o alerta final. Esta geração vai ser impulsionada pelo Senhor para pregar a mensagem do fim, a mensagem escatológica, a mensagem do arrebatamento. Jesus está voltando. E Ele quer que a gente pregue o evangelho. Aleluia.
Usa a tua rede social, usa teus amigos, usa o que tu tens, escreve um textozinho, bate uma foto, manda para quem tu queres evangelizar, faz qualquer coisa, usa a criatividade, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pelas almas que estão perdidas, entrando no inferno, neste exato momento, como uma cachoeira de almas, vidas perdidas, que deparam-se com o inferno eterno, com a separação eterna, e nós somos capazes de dizer a alguém que está indo ao inferno: volta, volta, Deus tem um plano contigo, volta, volta, porque o Senhor tem um plano contigo. Está sobre nós esta responsabilidade. Aleluia. Espírito Santo, meu Consolador, Ele vai se derramar sobre nós. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, te importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo. Adora o nome de Jesus. Se você não é batizado ainda, Ele pode te batizar nesta manhã. Necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever. Espírito